Módulo 6. Estratégia de cálculo. Objetivos deste módulo: entender como diferentes abordagens de cálculos para a resolução de simulação impactam nessa atividade. Aplicar adequadamente a melhor estratégia de cálculo para resolver problemas específicos. Modelar adequadamente a simulação de acordo com a estratégia de cálculo a ser utilizada. Estratégia de cálculo. Basicamente, existem duas estratégias: modular sequencial, orientada à equação. Existem ainda outras possibilidades, por exemplo, como simuladores de equações abertas, e aí você já teria um outro tipo de classificação. Mas, basicamente, com relação à estratégia de cálculo, são essas duas. Enfoque modular sequencial. Neste enfoque, o fluxo de informações do modelo matemático coincide com o fluxo físico da unidade. Essa suposição possibilita agrupar as variáveis em subvetores associados com o fluxo físico e selecionar para cada função uma variável associada ao fluxo de saída do módulo. Essa abordagem é apropriada, pois é de fácil entendimento e de implementação computacionalmente. Entretanto, as suposições fazem com que essa abordagem seja inadequada para projetos de otimização de sistema em tempo real, RTOs, né? Ou para simulações que possuem muitas retroalimentações. Neste enfoque, a corrente é uma mistura de multicomponentes caracterizada por fluxo, vazão, digamos, composição e estado termodinâmico, temperatura e pressão. Já o módulo representa um equipamento, uma unidade de processamento ou uma operação matemática. Então vejamos o esquema. Nós temos uma corrente de entrada que vai para o módulo tem seus parâmetros internos e então eles se calculam e produzem uma corrente de saída. Então, os módulos podem ser entendidos como elementos modificadores de corrente. A resolução dos modelos se dá em módulos, um por vez, em uma sequência particular, a sequência do fluxo. Conhecidas as entradas, o módulo se calcula e determina. Então vejamos este exemplo aqui. Nós temos o fluxo F1, ele está calculado, está lá com o seu fundo branco. Então ele vai para o módulo U1, que se calcula e produz a corrente F2. Uma vez tendo F2 calculado, o módulo U2 se calcula e produz então as correntes F3 e F4. Com a corrente F3 calculada, ele pode executar o módulo U3, que vai produzir então as correntes F5 e F6. Retornando aqui com a corrente F4 calculada, então o módulo U4 pode calcular-se e produzir a corrente F7. Tendo a corrente F6 e a corrente F7 calculada, o módulo 5 então se calcula e produz a corrente F8. Para este exemplo, nós poderíamos pensar nas seguintes sequências de cálculo. Seria primeiro calcular o módulo 1, seguido do 2, o 3, o 4 e o 5. Mas também seria possível pensar numa outra sequência. O 1, o 2, o 4, o 3 e o 5. Mas pode surgir a pergunta: e se houver retroalimentações, por exemplo, como a corrente F8, que está saindo do módulo U6 e retornando para o módulo U2? Como calcular o 2 sem conhecer F? Então, começa a surgir o conceito de aberturas de ciclos e a introdução de um módulo matemático, conv aqui, representado como conv, que seria um módulo de convergência, e uma corrente de abertura, que no caso aqui foi F8, gerando uma outra corrente, F8', que vai ser uma corrente estimada. Então nós vamos estimar temperatura, pressão, vazão e composição,
certo? E dessa maneira se pode calcular o 2, e aí calcular F3, calcular F4, F6 e voltar a calcular F8. Comparar com a F8' que foi estimada e então entrar num processo matemático até a convergência. Neste caso de ciclo, então nós poderíamos ter a seguinte sequência de cálculos. O 1, posteriormente o 2, o 3, o 4, o 6, e aí produziria F8, compararia com F8', até que houvesse uma convergência. Uma vez atingindo essa convergência, então se pode calcular o 5 e o 7. Atenção! Porque a operação de retroalimentação é uma representação matemática de um processo físico, sua localização é particularmente importante. Como é uma operação matemática, qualquer corrente que participa do ciclo é uma candidata a se tornar uma corrente de abertura. Não é obrigatório que seja necessariamente a corrente física de retroalimentação. A escolha da corrente de abertura pode, geralmente, determinar o sucesso ou o fracasso da simulação. A seguir, apresentaremos algumas sugestões para as escolhas melhores. Número 1. Escolha a corrente de abertura para minimizar o número de ciclos. Este ponto geralmente ocorre na saída de pontos de mistura, misturadores, ou entrada de ponto de distribuição, T's, separadores, colunas. Número 2. Escolha a corrente de abertura para minimizar o número de variáveis que participam dos ciclos. As variáveis que participam do processo matemático são fração vaporizada, temperatura, pressão, fluxo ou vazão, entalpia e composição. As boas escolhas são entrada de separadores, saídas de compressores e saídas de aquecedores. Número 3. Escolha uma localização de melhor estabilidade. Escolha a corrente de abertura tal que as flutuações sejam minimizadas. Prefira a corrente principal no lugar da corrente de retroalimentação física. Isso é mais efetivo quando se utiliza o método de substituição sucessiva, o método matemático de substituição sucessiva. Enfoque orientado a equações. Neste enfoque, a simulação é tratada como um conjunto de equações algébricas a ser resolvido simultaneamente. O processo transforma-se em um problema matemático. Não há mais associação, não há vínculos com o processo real. Comparação entre os enfoques. Vejamos o enfoque sequencial modular. Quais são suas vantagens? Fácil de usar e rápido para cálculos simples. A falha é rara e diagnósticos claros podem ser obtidos. Interface de usuários e métodos de solução especiais podem ser codificados manualmente para cada módulo. Desvantagens. A direcionalidade embutida das entradas e saídas torna as especificações de saídas difíceis. Isso é especialmente importante para aqueles softwares que não têm um gerenciador de grau de liberdade, como o HiSys, Unisym ou Petrosim. Reciclos podem ser muito lentos para convergir, ou simplesmente nem sequer convergir. Dificuldade de lidar com reciclos múltiplos ou complexos. Difícil adicionar novos modelos personalizados. O usuário vai ter que codificar o método numérico da solução. E a capacidade de otimização é muito limitada, pelo fato de existirem múltiplos processos de convergência. E outras limitações para problemas mais complexos. Vejamos o enfoque orientado à equação. Quais são suas vantagens? Nenhuma direcionalidade inerente à computação pode ser resolvida com qualquer especificação válida de grau de liberdade. Múltiplos reciclos não retardam a convergências, eles são simplesmente tratados como qualquer outra equação. Otimização poderosa, incluindo decisões inteiras.
modelagem personalizada poderosa sem a necessidade de programar a solução matemática. A solução repetida é muito mais rápida, possibilitando a implementação de modelos grandes e complexos em situações exigentes, como a otimização em tempo real online. Desvantagens: os pacotes numéricos podem não encontrar uma solução inicial, a menos que sejam fornecidas boas estimativas iniciais para todas as variáveis chaves. Esse método é muito dependente da estimativa inicial. Geralmente, é difícil fornecer diagnósticos significativos sobre falhas, dificultando a depuração. E o que poderíamos apontar como tendências futuras? Sem dúvidas, há uma tendência de os simuladores migrarem para a abordagem orientada à equação. Alguns estão adotando sistemas híbridos, que parece ser bem interessante, porque você pode começar com uma abordagem sequencial modular para fornecer estimativas iniciais mais robustas e depois você chavearia o simulador para orientar equações e concluiria então assim o processo na abordagem orientada a equações. Uma outra tendência seriam softwares de equações abertas, com a possibilidade de edição do modelo. Ou seja, se você quer ter o controle sobre o que exatamente o software está fazendo, as equações estariam ali abertas e você poderia inclusive editá-las. Neste módulo você viu diferentes abordagens de cálculos para resolução de simulação, o enfoque modular sequencial, o enfoque orientado a equações.